Paz de Deus, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Jefferson que vos fala. Senti a necessidade de gravar esse vídeo por conta do tempo que nós estamos sem aula de música, sem os nossos grupos de estudos musicais. Doravante tentarei gravar por vezes alguns assuntos do MTS e nada melhor do que começarmos na ordem, já que vamos tratar de música e fazermos estudo dela. Por que não começarmos através da definição? Então, iniciaremos aí os nossos estudos de uma maneira progressiva, da base, e conforme o tempo for passando, vamos seguindo adiante com a construção desses conhecimentos, e sobre essa base nós colocaremos outros assuntos para construirmos então, deixarmos bem consolidados o nosso conhecimento musical. Música é a arte do som, é a definição que aparece logo de início para nós aí. Tínhamos no Pascoal Bona uma definição um pouco mais ampla. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Arte, ela já tem uma conotação aqui, meus irmãos, de expressão. Então nós temos no nosso MTS esse conceito um pouco mais enxuto, mas não podemos deixar de dizer que a arte ela traz essa proposta de expressão humana, de sentimento, daquilo que se quer transmitir, seja sentimentos humanos ou tentar trazer a pessoa humana para mais perto daquilo que é transcendente, daquilo que vai além da materialidade, que nos une ao divino, ao espiritual. A arte ele já tem esse conceito de trazer ao ser humano uma forma de você demonstrar sentimentos. Por vezes, ouvindo música, nós podemos ter sensação de alegria, de tristeza, de saudade, de euforia, de desinquietação. Por quê? Por meio dessa arte, o compositor tenta incutir no seu ouvinte sentimentos. E a arte, ela, além da música, uma das formas de se fazer arte, temos também a escultura, a pintura, a dança, o teatro, várias outras formas. A música é apenas uma delas. Por meio desses sons que são reproduzidos, que nós conseguimos ouvir som, tudo o que ouvimos, a arte então se estabelece. Esses sons, meus queridos, dentro daquilo que nós estudamos na música, eles podem ser divididos em duas espécies: sons que são produzidos naturalmente, a natureza os produz, chuvas, trovões, relâmpagos, os ventos batendo nas folhas das árvores, ou cachoeira, sons de água, sons, enfim, uma infinidade de sons que são produzidos naturalmente e sons que são produzidos por vontade própria de um ser, a voz humana, o instrumento, eles são produzidos por vontade de alguém. Esses sons são os que são chamados de produzidos e os naturais que advêm da natureza. Os sons que nós estudaremos com mais profundidade são sons produzidos por alguém, por meio da voz ou do instrumento. Especificamente sons naturais é o objeto de estudos aqui dos grupos de estudos musicais. Apesar de que os sons produzidos, ele pode ser também não musical. O som musical, ele pode ser representado aí por uma onda sonora. Essa onda, ela acontece dentro de uma determinada frequência. Existe um aparelho que, ao ser submetido a um som diante desse aparelho, um frequencímetro sonoro, ele faz essa medição aqui, certo? Então você percebe que esse desenho que apareceu ali, ele sobe, desce,
sobe, desce. Suponhamos que esse desenho que eu estou fazendo ele esteja bem, as ondas bem regulares, certo? Não há nenhuma irregularidade, todas as distâncias aí são as mesmas, hipoteticamente. Nós temos aqui, meus queridos, uma frequência sonora que foi medida pelo nosso frequencímetro sonoro. No estudo da física, né, essas ondas têm alguns elementos. Esse aqui é chamado de pico. Esse aqui é chamado de vale. O pico da onda, o vale da onda, ou melhor, a crista da onda. Fulano está surfando na crista da onda. O surfista foi lá na crista e surfou. Então, crista ou pico, certo? O termo mais comumente utilizado é crista e vale. Essa distância que existe entre um vale e uma crista é chamado de amplitude, meus queridos. Quando o frequencímetro mede e quanto maior for essa amplitude, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, mais ou menos ocupando a mesma quantidade de crista. O que acontece aqui? O que aumentou foi a minha amplitude aqui. Essa amplitude, que é a distância entre o vale e a crista, é chamado na música de volume, tá bom? Ou intensidade. E ela tem uma medida na física que ela é medido em decibéis. Ao passo que essas frequências aqui, ó, quanto mais ondas existem, suponhamos que nós tivéssemos ainda mais ondas. Aumentou o que? A frequência. A frequência é a altura. Quanto maior for a frequência, mais agudo o som vai ser, mais fininho. Quanto menor for a frequência, né, essa distância entre uma crista até outra crista, de um vale até outro vale, é chamado de frequência. Quanto menor ela for, mais grave o som. Quanto menor ela for, mais agudo é o som. Eu disse que a distância da amplitude aqui de um vale até uma crista é medida em decibéis, né? E a frequência é medida em hertz ou megahertz. Tudo bem? Sons musicais, violoncelo, piano, violino, saxofone, acordeon, enfim, vários instrumentos que compõem uma orquestra. E os sons não musicais são aqueles que, ó, não tem uma frequência sonora regular, como o demonstrado aqui em cima. Se for submetido a um frequencímetro, é um som que ele não tem uma frequência regular. Nos sons de frequência regular é possível identificar ali a altura de cada som que está sendo desenvolvido, né? Que a gente chama de nota, cada sonzinho, cada unidadezinha de som diferente que for executada. É possível distingui-las e pautá-las, desenhá-las, esquematizá-las, para que outros instrumentos também reproduzam esses sons. Por isso é chamado de som musical. E o som não musical, ele tem essa característica de ser irregular dentro de um frequencímetro. Ele não segue um padrão de regularidade, tá vendo? Não tem um pico bem definido, distâncias entre picos e vales, uma distância que a gente pode dizer que segue um padrão de regularidade. Tudo bem? Então, essa diferença básica entre um som que não é musical, um barulho, um ruído, de um som musical cuja frequência é bem regulada. Os picos, os vales, eles são bem definidos ali visualmente se nós colocarmos estes sons
submetidos a um frequencímetro. Elementos importantes da música são 3: melodia, harmonia e ritmo. No próximo vídeo eu vou falar então um pouquinho sobre o ritmo. Deus os abençoe grandemente. Fiquem na paz de Deus.